Bactérias gram-negativas patogênicas. Enterobacteriaceae é uma família bem extensa, grande, de bacilos gram-negativos, bacilos ou bastonetes. É um grupo, então, heterogêneo de bactérias, fornecendo 40 gêneros com 150 espécies diferentes. São seres ubiquitários, alguns fazem parte da microbiota normal humana, principalmente da mucosa intestinal, e outros não. Os principais gêneros relacionados à saúde e doença humana são Escherichia, Salmonella, Shigella, Yersinia e Proteus. Escherichia sp, ou Escherichia, é o gênero um membro da família Enterobacteriaceae. Todos elas são bastonetes, gram-negativos, como já dito, aeróbios e anaeróbios facultativos. Apresentam flagelos perítríqueos, quer dizer, por toda a superfície da bactéria, por isso elas são móveis, e também possuem fímbrias e adesinas, que auxiliam na sua aderência ao tecido, à superfície a qual ela vai proliferar. Fazem parte da microbiota normal humana, sendo encontrados principalmente na mucosa intestinal. As síndromes clínicas provocadas podem ser gastroenterite, causadas pelas cepas patogênicas. Normalmente essas cepas são exógenas, não fazem parte, elas não estão na mucosa intestinal, e por serem ingeridas principalmente de alimentos contaminados, né, vão infectar o intestino delgado e o intestino grosso. Vão provocar náuseas, febre, cólicas, diarreia aquosa e sanguinolenta e desidratação. A infecção do trato urinário também pode ser uma síndrome provocada pela Escherichia, principalmente de cepas que vêm do cólon, tá? Principalmente em mulheres, devido à proximidade da uretra com o ânus, as bactérias do trato digestório podem muitas vezes atingir a uretra e provocar então assim uma infecção urinária, provocando uretrite, cistite, prostatite e pielonefrite, que é infecção no rim. Nos homens é menos comum. Quando acomete homens, normalmente são indivíduos idosos que fazem uso de fralda geriátrica. A sepse ou sepsemia é uma infecção que normalmente inicia no trato gastrointestinal ou no trato urinário. Essas bactérias atingem a corrente circulatória, provocando bacteremia, e essa bacteremia por bactérias gram-negativas leva a um colapso, a uma grande resposta imunológica do organismo contra essa infecção, provocando a sepsemia. São vários sintomas específicos devido à presença de bactérias gram-negativas na corrente circulatória. A Escherichia, ou as cepas desse gênero, também podem provocar meningite, principalmente no neonato. Salmonella sp. Salmonella sp quer dizer o gênero, né? Existem mais de uma espécie e pode ser Salmonella typhi ou Salmonella paratyphi, e todas elas são patogênicas ao homem. São bacilos gram-negativos, não formam esporos, possuem flagelos e fímbrias que auxiliam na sua aderência, e são anaeróbios facultativos. Não fazem parte da microbiota normal humana, por isso elas são sempre patogênicas. A classificação considera-se uma espécie com vários sorotipos, subespécies. O principal meio de transmissão é fecal-oral. Então, o indivíduo infectado é a fonte, contamina pelas suas fezes
pode contaminar suas mãos, que, se não lavadas, não bem higienizadas, vão contaminar alimentos e assim, ou a água, que assim, vão então contaminar outras pessoas. As síndromes clínicas. A febre tifoide é a síndrome mais característica da infecção por salmonela, mas não é a mais comum. Neste caso, a salmonela invade e prolifera no tecido linfóide intestinal. E nesse tipo de infecção, o indivíduo pode ou não apresentar os sintomas gastrointestinais. Então, nem sempre ele vai apresentar diarreia, náusea, mas normalmente sim. Os sintomas são, então, a febre, mal-estar, cefaleia, constipação, mialgia e bradicardia. Outra síndrome provocada por salmonelose é a bacteremia, quando ocorre disseminação hematogênica após a infecção oral. Leva também à sepsemia. E gastroenterite e enterocolite são as síndromes mais comuns provocadas pela ingestão de alimentos contaminados com salmonela, provocando náuseas, vômitos, diarreia profusa, mas uma diarreia não sanguinolenta, não apresenta sangue nas fezes, mesmo essas fezes sendo bem aquosas. Neisseria. O gênero Neisseria refere-se a cocobacilos dispostos em pares. São gram-negativos, não formam esporos, são imóveis pela ausência de flagelos, são bactérias aeróbias encapsuladas. E algumas espécies são membros da microbiota normal humana. A Neisseria gonorreia não fazem parte da microbiota, portanto elas são sempre patogênicas. São também chamadas de gonococos. Possuem fímbrias e as fímbrias são importantes para que essas bactérias consigam se aderir à mucosa genital, que é a principal sítio de inflamação, sítio de infecção dessa bactéria. É o agente etiológico, então, da gonorreia e ocorre a transmissão por contato sexual. É uma doença ou infecção sexualmente transmissível. As síndromes clínicas, a infecção genital é a infecção mais comum, conhecida como gonorreia. As bactérias vão infectar tanto as mucosas do trato geniturinário, quanto dos olhos, reto e garganta, tanto em homens quanto em mulheres. Em homens, podem provocar, então, uretrite, que é a inflamação da uretra, com formação de pus cremoso e amarelado, e micção dolosa, recebe o nome, então, de disúria. Se não tratada, essa infecção evolui para epididimite, prostatite e abscessos periuretrais. Nós observamos aqui embaixo a presença, então, de muco purulento, esbranquiçado ou amarelado, saindo da cabeça do pênis, da glande. Esse corrimento abundante, formado de exudato, está presente apenas em 20% dos pacientes infectados. Na mulher, a infecção primária se dá na endoscervix, uretra e vagina, produzindo também um corrimento mucopurulento. Novamente, a maioria das pacientes são assintomáticas. Apenas algumas pacientes apresentam esse corrimento com prurido, ardência, que são a sintomatologia. Se não tratada, essa infecção, as bactérias saem da endoscervix e conseguem migrar para o corpo do útero, para as tubas uterinas, evoluindo então para a salpingite. Essa infecção crônica
porque é assintomática, ela se torna crônica, causa fibrose e obliteração das trompas, deixando a mulher, então, incapaz de engravidar. A bacteremia também ocorre com a disseminação hematogênica, levando a lesões cutâneas e artrite gonocócica e também aparecimento de febre. Neisseria meningitidis são também chamados de meningococos, podem fazer parte da microbiota. A porta de entrada é a nasofaringe, provocando uma inflamação na faringe inicial. A infecção, então, inicial provoca sintomas de infecção comum das vias aéreas superiores. A partir das vias aéreas, provoca uma bacteremia. Então, a bactéria alcança a corrente circulatória, provocando a bacteremia, chegando ao sistema nervoso. No sistema nervoso, provoca meningite, a inflamação das meninges. Os sintomas de meningite são cefaleia intensa, vômitos, rigidez da nuca, fotofobia, febre e alteração de consciência. Por vezes, essa inflamação, essa infecção, pode não ficar somente na meninge e afetar também o encéfalo, provocando encefalite com um prognóstico mais sombrio. Por fim, os víbrios ou vibriões, a espécie mais conhecida é o vibrião colérico. Então, as principais espécies desse gênero são o víbrio cóleri, que provoca o cólera, e o víbrio parahemolíticos. São bactérias em formas de vibrião, que apresentam essa estrutura encurvada, um bacilo encurvado. São gram-negativos, não formam esporos e são aeróbios. Possuem flagelo único, sendo então móveis. A síndrome clínica mais comum, mais conhecida, é o cólera. O víbrio cólera produz uma toxina, a toxina entérica, e é justamente a ação dessa toxina sobre o epitélio do intestino, estômago, intestino, vai provocar então as alterações e fazendo com que as células eliminem muita água. Os sintomas são náuseas, vômitos, dores abdominais, diarreia profusa com coloração esbranquiçada, que é característica dessa infecção. E isso resulta em desidratação. Se não tratada, a desidratação leva a choque do paciente e morte. Finalizamos então a aula sobre as bactérias gram-positivas e gram-negativas patogênicas. Logicamente, eu não falei sobre todas as bactérias gram-positivas e gram-negativas que são patogênicas ao homem, mas escolhi as mais importantes e as de maior interesse médico. Estarei no horário das aulas teóricas online e marcarei uma reunião pelo Zoom para retirada de dúvidas, esclarecimentos e afins. Obrigada até a paciência e o interesse até aqui e até a próxima aula.